E aí, pessoal, beleza? Queria falar hoje sobre golpe. Porque tem se falado muito, né? A questão, o golpe, vai ter golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. É, e eu percebo, né, eu queria explicar aqui pra vocês, eu percebo que muita gente tem uma dificuldade disso, que é a explicação do que é um golpe, na verdade, né? E eu acho que para falar de golpe, a gente precisa primeiro falar o que é poder rapidamente, tentando explicar todos esses aspectos para vocês. Primeiro, a questão do que é poder. Então, no Brasil, a gente tem, né, a separação dos poderes: executivo, legislativo e o judiciário. Um exemplo disso que eu sempre falo nas minhas aulas é o seguinte: é só ver as praças dos três poderes em Brasília, onde estão os três poderes máximos, que é de um lado, né, da praça, o Palácio Planalto, no meio ali as duas torrinhas e os pratinhos, tal, que é o Congresso Nacional, dividido entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, que é o Congresso Nacional, e do outro lado ali da praça é o STF. Né? Então, basicamente, ali foi pensado, né, concretamente, a separação dos três poderes, né, quando foi construída lá. Então, o que acontece? A gente tem isso, são os poderes da República. Né? E aí você tem os estamentos, o poder da União, né, o governo federal, os estados e os municípios. Basicamente, rapidão, falando sobre isso. Bom, então o que acontece? A gente vive num Estado democrático de direito. O que, que significa Estado democrático de direito? Que é um Estado que tem uma democracia, onde, né, as pessoas escolhem, né, os representantes, e de direito, onde todos estão abaixo da lei. Bom, o que acontece? Você tem aí as leis. Quem faz as leis? Eu vou pegar só o exemplo do governo federal. Quem faz as leis é o Congresso Nacional, que nós estamos falando aí, né, do Senado e da Câmara dos Deputados. Por isso que ele está no meio ali da praça. Ele é o poder que faz as leis. E por isso que tem tanto representante. O Brasil tem 513 deputados. Alguns acham poucos, assim, pouca gente acha pouco, muitos acham muita gente, mas eu não acho que é nem esse problema, nem quero entrar nessa discussão agora. Quero falar o seguinte: por que tem tantos deputados? Por que tem tanta gente? Qual é a natureza? Quem pensou esse sistema todo foi lá no Iluminismo, antes da Revolução Francesa, né? Basicamente entre vários autores, mas o principal aí, né? É o espírito das leis do Montesquieu. Então, ele que definiu essa questão dos poderes. Então, o poder legislativo, que faz a legislação, que é o Congresso Nacional, faz as leis. Né? Então, nós votamos nos deputados, eles lá. E aí, por que tem vários, muitos? Porque ali é para estar representado todas as matrizes, matizes da sociedade, quem pensa A, quem pensa B, enfim, ali é onde a sociedade se reúne, debate, faz a lei e aí, os outros dois poderes, o executivo e o judiciário. O executivo é o poder, de certa maneira, mais forte, no caso. Porque você tem ali o cara que é o presidente da república, que ele tem a chave do cofre, todos os nossos impostos vão para ele, né? E ele tem acesso ao poder armado, às forças armadas, à polícia federal, à arma. E no caso dos governadores, tem as polícias estaduais, tanto a militar quanto a civil. Então o que acontece? Então ele é o cara que ele tem muito poder. Ele tem o dinheiro na mão, ele tem a bala, né, a força física na mão. Mas para esse cara não ter muito poder, quem faz as leis é o meio aqui, que é o legislativo. E do outro lado, você tem o judiciário. Então, quando tem um conflito, uma dúvida, uma norma que está contando, e aí tem o judiciário, que é, no caso, o órgão máximo, que é o STF, que chama de guardião da Constituição. A Constituição é a nossa lei maior. Então, você tem ali, ele é o guardião. Agora, tem uma coisa. Então, isso é o poder, né? O poder político, digamos assim, formal. Só que aí numa democracia a gente precisa ter é um pacto que nós enquanto sociedade fazemos, que todos nós vamos respeitar as leis. E então o que acontece? O que a lei diz? Que a ordem judicial deve ser cumprida. E aí, por exemplo, quando um juiz dá uma ordem judicial, quem cumpre essa ordem? Não é o juiz. Ele não dá a ordem, levanta, pega as coisas dele, pega um revólver e tal e vai cumprir. É a polícia que vai cumprir. E a polícia está onde? No caso, né, a Polícia Federal, no caso, as polícias estaduais, estão debaixo do outro lado da praça, que é o poder executivo.
E o presidente da República, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, segundo a nossa Constituição. Então nós elegemos o presidente da República e ele tem um mandato para controlar as Forças Armadas. Então essa é a divisão do poder político. E aí entra uma questão seguinte. Então todos se comprometem. Então o presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, ele se compromete, ele teve que, no dia que ele assumiu, jurar a Constituição, na qual ele se compromete a respeitar essa harmonia dos poderes. Ele se compromete a cumprir o poder legislativo fez, né, as leis, ele se compromete a cumprir isso, e se compromete a cumprir as ordens da justiça, do judiciário. Esse cara aqui, que é o presidente da República. Ele se compromete com isso. E aí, e a sociedade se compromete com todas as outras maneiras, né? Todos os poderes constituídos colocam. É claro que você tem outros focos de poder. Eu estou falando aqui do poder político, mas você tem o poder econômico, que são né, os grandes empresários e tal. Você tem o poder dos trabalhadores, da sociedade civil, que as pessoas. É só ver a questão da pandemia, aonde está o poder, né? Onde, em última instância, eu já falei isso em outro vídeo, a última instância do poder é o povo. Porque é ele que movimenta tudo. Né? E mesmo se o povo se rebela, nem as forças armadas, ninguém consegue controlar. Né? Então, assim, existe um consenso na sociedade, aonde, por exemplo, eu digo, olha, o Estado, o governo, eu estou pagando os meus impostos aqui e você vai me proteger. Então, é o monopólio da força. Então, o Estado tem o monopólio da força. Agora, que Estado? O Estado democrático de direito, onde, em tese, nós, a sociedade, votamos e a maioria decide quem vai governar. E aí, esse que vai governar se compromete a não ser um ditador. Ele se compromete a cumprir as normas, entendeu? Então, isso é o equilíbrio dos poderes. Porém, contudo, entretanto, você tem essa palhaçada que está acontecendo no país hoje, onde você tem um governo federal que descumpre cotidianamente a legislação, faz o que bem entende, faz o que bem entende. E aí entra a discussão do golpe. O que é o golpe? É mais ou menos o seguinte, vamos imaginar que você está jogando um jogo de xadrez. Ah lá, o jogo de xadrez tem as regras, você está com a outra pessoa jogando o xadrez lá. E aí você começa a perceber, você fala assim, quer saber? Eu vou jogar de maneira diferente isso aqui. Não, você não pode mexer o cavalo. Não importa. Eu vou mexer o cavalo do jeito que eu quiser. Aí, mas não pode, não. Quer saber? Vai ser assim a regra. Não, mas eu vou parar de jogar. Não, daí eu derrubo o tabuleiro e aí você reclama. Olha, não, cara, você não podia ter derrubado o tabuleiro. E eu te dou um soco na cara. E eu sou mais forte. Eu te dou um soco na cara. E falo, cala a boca que agora você vai jogar assim. E você não pode sair daquele jogo. No caso do país, você não pode sair do jogo. É o país. Todo mundo mora no país, vive do país, da economia, da situação do país. Então, isso é o golpe. O lado que tem a força derruba o tabuleiro. E se impõe. E aonde que, por exemplo, no caso do Brasil de hoje, pode ter uma derrubada do tabuleiro? Você tem um conflito hoje entre STF e o Palácio Planalto. E não vamos esquecer que até outro dia era um conflito do Planalto com o Congresso e o STF. Os bolsominions pararam de falar do Rodrigo Maia. Por que pararam de falar do Rodrigo Maia? Porque agora o presidente está chegando num acordão ali com os deputados tal, para conseguir passar o que ele quer. Estão chegando no preço, está chegando no preço desses caras. Da maioria, claro, tem muita gente lutando ainda, e isso não está dado que está pacífico. Eles estão. O presidente está tentando, e isso é um dos problemas da nossa democracia, está de novo tentando comprar o legislativo, que teria a tarefa de fazer as leis e também fiscalizar os poderes, tanto o judiciário quanto o Palácio Planalto. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece? De repente, qual é o risco do golpe? De que o judiciário, o STF aqui, desse lado da praça, decida o seguinte, dá uma ordem judicial, e esse lado aqui, que tem a força, que deveria cumprir as ordens judiciais, vai dizer o seguinte, não vou cumprir. Porque, por exemplo, no caso do impeachment do Collor e da Dilma, o que aconteceu? Tanto a Dilma quanto o Collor respeitaram a decisão e saíram do Palácio Planalto. Não falaram o seguinte, não, eu sou o líder aqui, vocês estão fazendo errado, eu vou enfrentar e chegar para as Forças Armadas e falar assim, ó, esquece esse negócio de lei aí que eles estão mandando vocês cumprirem. Não cumpre o que eu estou mandando. E aí
a coisa vai por água abaixo, né? É claro que aí no caso da Dilma, na minha opinião e de tantas outras pessoas, houve um golpe, no caso aí institucional, porque inventaram um crime para ela lá, deturparam uma legislação que é uma pedalada dos carros, não acusaram ela de ter desrespeito, de ter roubado R$ 1, nada disso, inventaram um negócio e esse Congresso aqui, que é a responsabilidade dele votar o impeachment, no caso o Senado, mas quem abre o processo é a Câmara dos Deputados, votaram e decidiram pelo impeachment da Dilma desse lado da praça. E a Dilma, né, obedeceu, digamos assim, respeitou a decisão, né? Então, nesse caso, e isso aconteceu também com o Collor, no caso do Collor, acho que tinha elementos claros ali para o crime. Enfim, mas houve um golpe, nesse caso aí, na minha opinião, da Dilma, mas era um golpe institucional. Agora, o que o Bolsonaro ameaça é um golpe da força. E aí o Bolsonaro também está cada dia tentando comprar mais as Forças Armadas. Porque não sei se vocês sabem, mas o presidente da República, ele tem o poder, isso não começou com o Bolsonaro, mas o presidente da República tem o poder de nomear mais de 20 mil pessoas. Entre, não ele diretamente, mas assim, a estrutura toda do governo federal. É muita gente. Então o que ele está fazendo? Nomeando para altos cargos membros do Exército. Aparentemente não tanto da Marinha e tanto da Aeronáutica, mas principalmente do Exército. E aí está colocado o grande problema. Até onde toda essa galera que está agora, né, mamando na mamata, que disseram que ia acabar, que está na mamata, que são claramente, por exemplo, agora usou as últimas nomeações do Ministério da Saúde, não tem nenhum médico nomeado, né? Então a mamata, até quando a mamata vai ficar e até quando essa galera vai, né, abrir mão da mamata? Então, o que a sociedade brasileira está diante, assim, de um governo, o Bolsonaro, e ele está falando isso abertamente, que ele pode dar um golpe. E o que é esse golpe? É ele pegar e falar o seguinte, a partir do momento que ele falar, não vou mais cumprir as ordens do STF, do judiciário, nós estamos diante de um golpe. E um golpe não se dá assim do dia para noite, ele vai sendo... Existe um livro muito legal que chama Como as Democracias Morrem, que é o jeito de corroer as democracias hoje, que você vai corroendo por dentro. Então o Bolsonaro faz isso. É só ver que agora, né, hoje deu a notícia que ele mudou a Polícia Federal lá do Rio de Janeiro, e tá bem claro, explícito, e o Sérgio Moro disse isso, que era para defender a família dele, os filhos deles, que estão ligados até o talo com milícia, máfia, assassinatos e etc. E agora ele também está usando essa Polícia Federal, capachinha dele, cachorrinha dele, para perseguir o Witzel. Não tô aqui defendendo esse cara também, mas muito estranho usar isso nesse momento, no meio dessa pandemia toda, no meio de tudo isso acontecendo, para esse tipo de coisa. Então, claramente, o Bolsonaro já está desrespeitando a legislação. Ele diz isso, ele não esconde isso, o desejo dele é esse. Aí a gente, né, eu não espero nada de Bolsonaro, eu não espero nada desse setorzinho da sociedade louca que está defendendo esse cara a todo custo. Eu espero de quem? Eu espero dos poderes legislativo, do judiciário, porque as coisas vão se consumando. Chega uma hora que você não consegue mais gritar. Já dizia o poeta. Um dia entram e levam seu vizinho e você não diz nada, até que o dia que te levam e você já não pode mais gritar, não tem quem ouça. Então nós estamos diante disso. Então é assim que dá um golpe. Você, a partir do momento que quem tem a força diz não vou eu obedecer às leis. E a lei diz que tem que obedecer a ordem judicial. Tem uma série de coisas para falar sobre isso, dos motivos que nos levaram a isso, a corrosão, o judiciário errou em muitos aspectos também, mas não cabe só nesse vídeo aqui, vou fazer outros sobre isso. Mas eu só queria explicar isso para vocês, como dar um golpe, a partir do momento que o cara diz eu não vou mais obedecer à legislação. E foi mais ou menos isso em 64. Você tinha um presidente, né, eleito, o Jânio Quadros, ele renunciou, aí veio o João Goulart, que assumiu como vice, e simplesmente um dia lá o exército falou, não, invadiram, falaram, pegou umas tropas lá e falaram, olha, o senhor tá fora, sai daí. E os caras têm a arma, ou seja, o exército falou, não vou cumprir a norma, não vou cumprir as regras, na qual eu sou submetido à sua força. Eles disseram, não vamos te respeitar, você sai daí e nós vamos assumir o poder. Então, e aí com amplo apoio do empresariado e de parte da sociedade civil lá em 64. Então, nós estamos diante disso. Tá em marcha um golpe no Brasil.
Se o Bolsonaro vai ter força para efetivar isso, eu não sei. Mas ele não está escondendo. Ele é sincero, ele está colocando que ele está em marcha um golpe. Só ver que outro dia ele foi constranger o STF, saiu andando lá da praça dele e foi. E é muito emblemático essas questões. Ele foi andando e chegou lá com um monte de empresário, sei lá quem são esses caras, né? Não, deve ser meia dúzia de empresário qualquer aí. E eu vim aqui, ou seja, quase, né? Vim aqui para dar na sua cara, Toffoli. E ele fez agora com a Procuradoria-Geral da República, que, explicando rapidamente aqui, tem o Judiciário e você tem o Ministério Público, na qual ele tem o Ministério Público, que é um órgão independente que tem a função de fiscal da lei, etc. Também vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o Procurador-Geral da República ele tem um mandato e o Bolsonaro escolhe, o presidente escolhe quem esse cara vai estar, mas historicamente, Fernando Henrique, Lula, Dilma organizavam uma eleição do Ministério Público e aí os três mais votados, é, o presidente, né, escolhia entre esses três mais votados. O Bolsonaro rompeu com isso, pegou um cara que era a favor meio dele, escrotão também, e pegou esse cara. E que é o Aras, o tal atual procurador. Só que o Aras tem que ter independência, então ele tá meio ali e tal, e o Bolsonaro foi lá, sem marcar, entrou lá na sala e falou: vim aqui conversar com você. Vai saber o que teve essa conversa. Então, ele está indo e o Aras está nesse momento investigando as coisas para um possível processo de impeachment. E ele foi conversar com o investigador dele. E vai saber o que rolou nessa conversa. Hum? Vai saber se ele não disse o seguinte: olha, vai ter a vaga do STF aí, eu posso te nomear, Aras. Ou então falar: olha, lembra que eu te coloquei aí e você nem tinha sido eleito. Constrangendo o cara. Daí, esse tipo de ilegalidade, de constrangimento para o outro poder, para um dia o Bolsonaro entrar armado lá e falar que você está preso, ó, um passo. E nós estamos diante disso. Então agora é a hora do Congresso, do Judiciário, da sociedade civil, da imprensa, das igrejas que não se corromperam nessa loucura toda, da sociedade civil, dos órgãos de classe, não tergiversarem. Agora é a hora de tirar esse cara do poder. Não porque ele é um péssimo administrador, não porque ele está levando o país para desgraça, levou, na verdade, mas não vai sair da desgraça tão já com esse cara. E mas porque ele é criminoso e ele tem que sair e ele está em marcha no Brasil um golpe. Se ele vai conseguir ou não é outra história, mas está em marcha um golpe. Então espero ter contribuído para vocês entenderem essa questão do que é um golpe. E o vídeo que eu deixei passando aqui hoje é um documentário muito legal, chama Sérgio, que tá no Netflix, porque tem um filme Sérgio, que é baseado na vida do Sérgio Vieira de Mello, um baita cara, é, é, representado pelo Wagner Moura, mas também tem esse documentário, que é mais legal ainda que o filme, que é sobre a vida do Sérgio Vieira de Mello. Eu recomendo que vocês assistam, porque eu acho que nesse momento também a gente, enquanto brasileiro, tem que lembrar um pouco que o nosso país é capaz de fazer coisas muito interessantes no mundo, a gente pode dar grandes contribuições e nem sempre, até recentemente, não foi só desgraça como está sendo agora com esses caras. Esses caras nasceram da podridão das nossas insuficiências da nossa sociedade, mas a gente tem que lembrar que a gente tem coisa boa, tem gente boa e a gente pode fazer a diferença. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.